ele morreu para nossa justificação. Essa condenação é aplicada enviando o pecador ao inferno. A justiça de Deus demanda que ele aplique a punição no pecador. Essa punição vem na forma de condenação eterna. Lembra que você está estudando o que é o Evangelho. O Evangelho consiste na morte de Jesus na cruz. Você está aprendendo por que ele teve que morrer na cruz. Ele teve que morrer na cruz porque o caráter de Deus, que julga retamente, é santo e é justo. Sendo o caráter de Deus santo e justo, não pode tolerar o mal e nem pode ficar apático ou neutro. Ele tem que executar a sua justiça. E em quem ele executa? Em tudo aquilo que é contrário à natureza dele, tudo aquilo que peca, que transgride. Quem são esses seres? Os seres humanos. A condenação vem em forma do inferno, vem em forma de condenação eterna, entendeu? Todo pecador deve ser punido por causa da justiça de Deus com a condenação eterna. Hebreus capítulo 2 diz que toda transgressão recebeu justo castigo. Transgressão é pecado, é quebrar a lei, é iniquidade. Então todo pecado deve receber justo castigo. Por que deve receber? Por causa da natureza de Deus, que é justa e santa. Como então um pecador pode ser salvo? Como um pecador pode ser perdoado dos seus pecados? Como ele pode escapar do inferno e ir ao céu? O salmista fez essa mesma pergunta no Salmo 24. Salmo 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Essa foi a mesma indagação que o salmista diz. Tendo em mente a justiça de Deus, tendo em mente a impecabilidade de Deus, a perfeição moral de Deus, a santidade de Deus, a distinção de Deus, tendo em mente a justiça de Deus, a excelência moral, a retitude, a retidão de Deus, tendo em mente que Deus não pode jamais omitir a sua justiça, que ninguém pode escapar ante aos seus olhos, o salmista perguntou: quem então? Quem pode ir ao céu? Quem pode ser salvo? Quem pode escapar da ira vindoura? Quem pode escapar do inferno destinado para todos os ímpios? Ele faz essa pergunta no Salmo 24. E ele mesmo responde no 10. Aquele, verso 4 e 5, que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Resposta: aquele que é justo. Só um justo pode ir ao céu, só um justo pode escapar da condenação. O pecador, para ser salvo, necessita da justificação. Ele necessita ser justificado. Olha só a condição que o salmista põe: quem é limpo de mãos. Não existe nenhum homem nascido de Adão que é limpo de mãos. Fala de pureza. Limpo de mãos fala que as mãos nunca foram usadas para o pecado. Aquele que é puro de coração. Não existe essa classe, Homo sapiens, não existe este ser que tenha pureza no coração, pois Jesus declara em Mateus que do coração do homem, e qualquer homem, vêm os adultérios, assassinatos e crimes. Para ir para o céu tem que ser puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Enfim, aquele que anda em retidão constantemente. Não existe essa classe. Ele vai dizer: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esse será salvo, esse herdará a vida eterna, esse se livrará do inferno. Aquele que é justo.
Só um justo pode ir ao céu. Só um justo pode escapar da condenação. Como que alguém se torna justo? Está escrito aqui: o pecador, para ser salvo, necessita da justificação. Necessita ser justificado. Só tem uma maneira de você entrar nos céus. Só tem uma maneira de você ir para os céus. Só tem uma maneira da sua avó, da sua tia, do presidente da república, do primeiro-ministro da Itália, da Inglaterra, da rainha. Só tem uma maneira do aleijado, moribundo, drogado ir ao céu: ser justificado, ser considerado justo, ser puro de coração, limpo de mãos. Essa é a única maneira dele ser. 11. Justificação. O que significa? Significa vindicar, inocentar, pronunciar e tratar como justo. Esse é um termo grego de kaiosis, que se refere ao julgamento judicial. É um termo forense, tirado da área do direito. Não significa tornar alguém completamente reto ou santo, ou seja, sem pecado, mas anunciar um veredito favorável, declarar o pecador legalmente justo diante de Deus. Ser justificado, do grego dikaió, significa ter, reconhecer ou declarar alguém justo. Para alguém ir para o céu, para alguém escapar do inferno, ele tem que ser declarado justo. Ele tem que ser justo. E como é que alguém se torna justo? Essa pessoa precisa ser justificada. É a doutrina que chamamos justificação. É o ato que faz com que Deus torne um homem, um pecador, legalmente santo, legalmente salvo, legalmente justo diante dele. Não significa que ele não vai mais pecar, mas é como se num tribunal o Senhor desconsiderasse aqueles pecados e o declarasse legalmente justo. Só assim que alguém pode ir para o céu. Mas antes de eu entrar na justificação, eu tenho que aprender a doutrina da imputação. Imputar. Vou te dar um exemplo claro. Quando você fala de amputar, amputar um braço. Prefixo an, tirar para fora. Amputar, extrair. Imputar, o prefixo é para dentro, colocar dentro. Então, amputação, excluir. Imputação, creditar. Ok? Então significa atribuir a alguém alguma coisa, acreditar, colocar na conta. E aqui nós temos um termo, em Gálatas 3,6, que Abraão creu e Deus imputou, creditou, colocou na conta, atribuiu a Abraão a justiça. Levítico 14, vamos ver lá, 17. Presta atenção. O conceito de imputação no Antigo Testamento. Levítico 1, verso 4 e 5. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. Levítico 16, 21, 22. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e enviá-lo-á ao deserto. Por que o sacerdote fazia isso? Ele estava transferindo, imputando simbolicamente os pecados do povo de Israel para um animal. Era comum isso ser feito. Você vai ler em Levítico sobre a expiação, ou você vai ver sobre o sacrifício expiatório. O que o sumo sacerdote fazia? Na primeira parte era o povo. A pessoa oferecia um cordeiro, e antes do sacrifício, o pecador colocava as mãos sobre o cordeiro.
simbolizando que ele estava transferindo o pecado dele para aquele cordeiro, e depois o sacrificava. O sumo sacerdote, quando pegava o bode expiatório, ou o bode que ia vagar no deserto, ele colocava as mãos sobre o bode, simbolizando a transferência do pecado de Israel para aquele bode, e o deixava vagar fora de Israel. É como se tanto o pecador como o sumo sacerdote imputasse o próprio pecado, ou o pecado da nação, sobre aquele bode ou sobre aquela ovelha. Uma delas era imputado antes do sacrifício, colocado as mãos sobre, e o outro era colocado para aquele bode sair-se fora do arraial, fora da cidade de Jerusalém. Verso 18, para você entender. Melhor, 18. Jesus é visto como o cordeiro que remove o pecado do mundo. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele fez isso? Novamente, na cruz. Ele teve que morrer para nossa justificação, para nos tornar justos, para dar uma sentença favorável, porque os nossos pecados são como crimes, e os nossos pecados nos declaram legalmente culpados, merecemos o inferno. Para irmos para o céu, temos que ter, no dia do julgamento, uma sentença favorável. Deus deve nos declarar legalmente justos, sem culpa. Quando Deus nos declara legalmente justos, somos justificados. Quando somos justificados, não pagamos mais por nossos pecados. E quando não pagamos mais por nossos pecados, nos tornamos justos diante de Deus. Assim, nós escapamos do inferno e herdamos a vida eterna. Veja no 12. Romanos 4:25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos aqui está dizendo uma das causas da morte de Cristo no Calvário. Ele morreu e ressuscitou para nossa justificação, para nos tornar justos, ou seja, para que Deus nos desse um julgamento justo, para que nos desse uma sentença favorável, para que nos inocentasse da culpa. Foi por isso que ele morreu. Justificação. Na cruz, primeiro, o pecado de Cristo, do homem, é imputado sobre Cristo, creditado, a culpa é lançada nele. O homem se torna próximo, sem pecado, sem culpa. Aonde estão os pecados? Em Cristo. Mas isso não é suficiente para salvar. O homem só pode não ir para o inferno, mas para o céu não há mérito nele. Agora lá na frente, o que Cristo faz? Volta o outro. Ele imputa a justiça dele, que excede a dos escribas e fariseus, o cumprimento total da lei, a obediência total e o mérito que ela traz, próximo, ele imputa sobre o homem. Assim o homem é justificado, assim o homem é declarado justo diante de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Você consegue ver aí? Presta atenção. Agora você está vendo por que essa é a mais grandiosa mensagem das Escrituras. Olha o que Deus fez por amor a nós. Olha o amor exprimido nessas gravuras. Olha a obra espetacular, extraordinária do amor de Deus para remir, salvar, perdoar você. Ele teve que se fazer carne, ele teve que enviar o Filho, ele teve que mandar a maldição do pecado sobre o Filho, e ele teve que tirar a justiça e o mérito do Filho e lançar sobre nós. Isso é justificação. 33. Mas não significa que o homem se torne santo, ou que nunca mais peque, mas que os méritos de Cristo, por ter cumprido a lei,
os méritos da obediência de Cristo, a justiça de Cristo é imputada, creditada, colocada na conta do homem. Olha só, Cristo e a sua justiça, homem, agora justo. O círculo branco, justiça. Lembra que o círculo do homem estava vago? Agora está branco, porque a justiça de Cristo foi imputada, lançada sobre o homem. Esse é o glorioso Evangelho. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. 34. Quando isso ocorre? No momento que o pecador crê, pela fé. É na fé. O homem é justificado pela fé. É pela fé que os seus pecados são lançados em Cristo. É no momento que você crê que a justiça de Cristo é lançada sobre você. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Quando eu creio, Deus imputa meu pecado sobre Cristo e imputa a justiça de Cristo sobre mim instantaneamente. É pela fé. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, somos justificados pelo um ato da graça, é favor de Deus. João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida para suas ovelhas. Ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo, pois tenho poder para dá-la e para tomá-la de volta. Aleluia. É um ato da graça, é pela fé. 35. A justificação de um pecador, a imputação dos seus pecados a Cristo e a imputação da justiça de Cristo a ele ocorre pela fé. E como a fé acontece, como a fé é produzida, como essa obra engenhosa, magnífica ocorre na vida de um pecador através do Evangelho. Romanos 1:17, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. É através do Evangelho que nos tornamos justos, pois é através da fé, pois está escrito, mas o justo viverá da fé. É através do Evangelho. Olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sede salvos. Essa mensagem tem que te comover. Naquela cruz ele verteu o seu precioso sangue para redimir qualquer assassino, facínora, mau caráter, adúltero, qualquer bêbado, drogado, prostituto, qualquer ser humano que vier a ele com arrependimento e fé, dizendo: Pai, perdoa os meus pecados, eu creio no teu Filho, esse é perdoado. É só você receber essa mensagem no seu coração. É só você absorvê-la com todo o seu ser. É só você abrir o seu coração e dizer: eu creio, eu recebo esse sacrifício, eu recebo pela fé. Ele pode salvar você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.